Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Carla Regina, sou professora de EJA 1 e 2 e vou estar com vocês nesse momento mais uma vez, para que nós possamos trocar experiências juntos. O objetivo da aula de hoje é fazer que a gente conheça um pouco mais sobre a cultura indígena e outras culturas também. Afinal de contas, o nosso Brasil, é um país miscigenado, cheio de várias culturas, de vários povos, de muitos tons de pele, muito colorido. Afinal, a beleza da vida está justamente no colorido e na diversidade. Então, a nossa aula de hoje, eu vou trazer só uma coisinha bem interessante que é bom a gente saber. Porque a gente nunca está acostumado muito a tratar de leis, e nem saber de onde surgiu a lei, nem como ela foi feita. Então, de acordo com a Lei 11.645/2008, que é uma nova redação do artigo 26.a da LDB, os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e indígena serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Professora, porque a gente tem que saber da LDB. Simples. Se é uma lei e que já está lá, porque hoje em dia as pessoas estão com conceitos e preconceitos e ideias tão preconceituosas. Se é lei, se está no papel, tem que ser cumprida. E vamos abrir nossa mente para várias outras realidades. Então, na aula de hoje, vocês se liguem depois, logo no poema que eu vou ler, que vai ter atividades complementares lá na plataforma. Então, todo dia você pode escolher uma atividade e você realizá-la no conforto da sua casa. Vamos lá? A cultura indígena ela foi traduzida de uma maneira bem rica com um poema chamado Amazonidas de Márcia Uaiana. E ele diz o seguinte: somos filhos da rebanceira, netas de velhas benzendeiras, deusa da mata molhada, temos no urucum a pele encarnada. Lavando roupa no rio, lavadeiras, no corpo o gingado de carimbozeiras, temos a força da onça pintada, lutamos pela aldeia amada. Mas viver na cidade não tira o direito de ser. Nação, ancestralidade, sabedoria, cultura. Somos filhos de Nhanheru, Seneru e Adeci. O Brasil começa bem aqui. Não nos sentimos aculturadas, sentimos a memória acesa e vivemos na certeza de que nossa aldeia resistirá sempre ao preconceito do invasor. Somos a voz que ecoa. Resistência? Sim, senhor. Então, nada mais contemporâneo do que trazer esse um poema para vocês. Por quê? Por que é contemporâneo? Vamos lá. Nessas últimas semanas, temos acompanhado os noticiários, as redes sociais, falando de incêndios, falando de desmatamento, né? O governo federal diz que são os índios que estão tocando fogo lá no meio do mato, no meio da mata. Os índios têm uma outra versão da história, diz que estão sendo acuados, que seu território está sendo invadido e que eles precisam de uma fiscalização, de algo que seja mais eficaz nessa guerra de informações trocadas. Professora, guerra de informações trocadas? Sim. Agora vamos pegar um pouco dessa atualidade e vamos levar e comparar com o que aconteceu no passado, né? Quando a gente diz que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, há controvérsias. Como é que o Brasil foi descoberto por portugueses, pelos europeus, se existiam vários povos morando aqui, que eram os indígenas? Então, na verdade, ele não foi descoberto. Já tinha alguém que estava aqui, que vivia aqui com seu direito, que tinha descoberto e tinha preservado essa terra do jeito que era, e o que foi que aconteceu? Ele foi seduzido pela cultura de um outro povo, que, agindo por esperteza, começou a trocar espelhos, objetos sem, vamos dizer, grandes valores comerciais, por novidades para aquele povo. E aí começou a colonização, que depois veio com vários capítulos de progresso, mas com muito sangue derramado, porque os indígenas eles não aceitaram ser escravos, porque eles já eram donos da terra. Mas essa ideia de que posso pegar a terra que não é minha, do indígena, ela ainda continuou em 500 anos ou mais que se passaram. Ou seja, ainda hoje em dia, mesmo com as tribos, com as aldeias mais distantes, ou as que vivem mais perto da cidade, o problema é o mesmo. Qual é o problema, professora? É alguém que olha para os índios, para os indígenas, e acha que eles não são o dono dessa terra.
e que querem repetir uma história que foi feita na colonização. Mas que hoje em dia existem leis que defendem o direito do indígena estar naquela terra. E o que acontece? Quando a gente não consegue, pela força bruta, muitas vezes nós brancos temos essa característica, a gente tem uma maneira peculiar de ser, vamos falar de uma maneira bem educada, de ser evasivo. Então a gente pode também fazer queimadas. E aí a gente expulsa os donos da terra. Então esses incêndios que estão acontecendo aí, que estão sendo denunciados e que muitos vídeos são postados na rede social, são acontecidos da seguinte forma. Alguém vê uma grande área, principalmente lá na Amazônia ou no Pantanal, e ateia fogo, porque aí afugenta os animais e afugenta as pessoas. E depois de queimar vários hectares, o que acontece? Se põe um pasto lá, porque os animais propositalmente vão pisar nessa terra e vão deixá-la pronta para servir de pasto. E aquela madeira ela vai ser derrubada para ser vendida, comercializada de uma maneira irregular. Numa das postagens que eu vi na rede social, que me chamou muita atenção, é que a água do rio estava pegando fogo. Ou seja, o incêndio foi criminoso. Não tem possibilidade nenhuma de uma água pegar fogo. E isso tudo acontece por conta de ambição, de ganância, de pessoas que têm a pele branca e que acham que são mais poderosas ou que são mais inteligentes do que as outras e querem ganhar na força, na esperteza e no poder, que dessa forma, não pode ser justificado. Então, os indígenas, eles não estão pedindo nada a ninguém. Eles estão lutando por um direito que cabe a eles, de ser o guardião daquela terra demarcada pelo órgão que deveria protegê-los, que é a FUNAI. E junto a essas comunidades de indígenas, também há uma comunidade ribeirinha que foram formados por ancestrais de escravos, que aí eles foram tendo seus descendentes e que ficam muito próximos desse conflito. Então, assistindo o meu comentário bem real um dia desse, que se chama Amazônia, até sugiro que vocês assistam, tá na Netflix, eles falam justamente desse conflito da atualidade e como é fácil a gente expulsar novamente os donos da terra. Não cabe a nós dizer que os índios estão provocando essas queimadas porque eles vivem há mais de 500 anos nessa terra e nenhuma raça, nenhum povo que aqui pisou no Brasil teve uma postura mais ecológica que os indígenas. Todos eles sempre expressaram, através da sua religiosidade, da sua cultura, o respeito pela terra, pela natureza, pela grandiosidade do planeta. E cabe a nós, de pele mais branca ou de mente mais aberta, aprendermos com eles. Afinal, todos nós aqui estamos de passagem e sabemos que tudo está interligado. Se destruímos a natureza nos lembra que somos aqui simplesmente visitantes e quem manda realmente nessa grande bola azul é a força do planeta Terra. É por isso que vemos tantos terremotos, furacões, enchentes, chuva de granizos. Quanto mais nós pensarmos que temos que desmatar para ganharmos mais dinheiro, mais poder, também nós vamos ter mais prejuízo. E aí, o que é que vocês acham? Acompanhem as atividades propostas pelas outras professoras e fiquem ligadinhos nas próximas aulas. Um beijo, até breve!